Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Quem estiver vendo esse vídeo, curte e compartilha este vídeo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que o Senhor Jesus, através desse vídeo, Ele possa visitar a sua vida. Possa tocar em você pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus visite a sua casa. Que o Senhor Jesus possa visitar os seus filhos. Possa tocar sobre eles, abençoando, colocando as suas mãos de poder e de bênção na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos vivendo os últimos tempos sobre a terra, né? Esse ano de 2025, nós vemos que Deus, Ele já tem chacoalhado a terra com terremotos, já tem ferido a terra com enfermidade, com doenças, né? Nós vemos os sinais de Deus através da natureza. E a Bíblia diz que os profetas, Pedro pregou dizendo que nós temos que olhar pelos sinais, né? Pelos profetas. Nós temos que estar atento nas revelações preditas pelos profetas que ia acontecer, né? Nesses últimos tempos. A cada sinal, né, que acontece na terra, eu vejo a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você vê lá nos Estados Unidos, o povo já estão gemendo por paz, já estão esperando, né, o anticristo chegar sobre a terra. Sabemos que ele vai chegar, né? Ele vai surgir, ele vai tomar o poder, ele vai enganar as nações. E nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que estar alerta. Nós temos que estar prudente, guardando as nossas lamparinas acesas. Porque só vai subir crente que está aceso sobre a terra. Só vai subir aqueles que estão sendo prudentes, né? Quem não estiver sendo prudente vai ficar. Quem não estiver em vigilância, em oração, nos pés do Senhor, se humilhando, vivendo uma vida sincera diante de Deus, vai ficar. Porque Jesus, ele disse que naquele grande dia, muitos vão chegar até ele, né? Pessoas dentro da igreja. Ele disse que muitos vão chegar até ele, dizendo: Senhor, não profetizamos em teu nome. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Em teu nome nós não curamos enfermos. Em teu nome nós não fez muitas maravilhas. Jesus vai dizer: então lhe direi abertamente: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque o Senhor conhece aqueles que são verdadeiros na sua presença, aqueles que são sinceros. Igreja, nesse ano de 2025, tantos escândalos que está acontecendo, quantos crentes, pastores, ombreiros, missionários, quantos não estão desviando do Evangelho, quantos não estão ficando fracos no meio do caminho. A Bíblia diz que aqueles que estão de pé, ore e cuide para que não caia. Então, se você estiver de pé, continue em oração, continue zelando pela sua alma, continue zelando pela sua vida. O salmista Davi disse assim: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem dos montes, ou seja, vem do Senhor. Quando você precisar de ajuda, quando você precisar de socorro, não olha para os lados assim não. Não olha não, olha para cima. Porque o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do alto. O profeta Miqueias, ele pregou dizendo
Não há um homem justo sequer sobre a terra. O único justo que pisou aqui foi Jesus. O único santo e verdadeiro, que morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Ele sim, ele disse assim: não há um homem sequer sobre a terra justo. Eu, porém, confiarei no Senhor. Faça como o profeta Miqueias, depositou a sua fé no Senhor, depositou a sua confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque se a tua fé estiver firmada no teu pastor aqui da terra, se a tua fé estiver firmada no ombreiro, se a tua fé estiver firmada na missionária, porque se o pastor ou missionário, o ombreiro, ou seja, quem for estiver lá no altar, se desviar, a tua fé estiver firmada dentro, você cai junto com ele. Mas se a sua fé estiver firmada em Jesus, você vai continuar firme. Pode acontecer o que for na sua vida. O inimigo pode fazer selado, pode fazer macumba, pode se levantar o inferno inteiro contra a sua vida, não adianta. Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz, pode estar fraco, mas renova as suas forças e voarão como águia. É bíblico. Espera no Senhor. Nunca desista da tua presença. Não perca a esperança de buscar a sua presença. Continue pregando, continue orando, continue buscando a sua presença. Não olhe para ninguém. É os últimos tempos na terra. E brevemente o Senhor Jesus está voltando para buscar sua noiva, para buscar o seu povo que estão vivendo em obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, que estão guardando aliança no seu coração. Assim como o salmista Davi disse em Salmos 24, diz: só Senhor quem subirá a teu santo monte. Ele disse: aqueles que têm a mão limpa e pura de coração e não juram enganosamente. Irmãos, quantas pessoas não estão jurando? Quantas pessoas não estão jurando? Quantas pessoas não estão com as mãos sujas? Quantas não tem na terra? Imagina se Jesus voltar hoje. Um tanto de alma que vai queimar no inferno. Um tanto de alma que vai gemer no inferno. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que lá é dor e ranger de dente. Dizendo ele: se teu olho tem pecado, corta, arranca e atira para longe de ti, porque é melhor que tu entra na vida sem um olho do que os dois olhos serem queimados no inferno. Se a tua mão tem pecado, arranca. É melhor que tu se perca uma mão do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ou seja, o inferno é sofrimento. Jesus, ele quer no céu sem um olho, sem uma perna, sem um braço, do que você no inferno. Porque Jesus, ele não quer te perder. O pecado nunca deixou de ser pecado. A Bíblia diz que o pecado gera morte. Por isso que nós temos que viver em santidade. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, porque Deus ressuscitou ele. Porque a morte chegou diante de Jesus e não conseguiu acusá-lo porque ele não tinha pecado. Agora, se nós morremos no pecado, é fogo. Se nós morremos no pecado, é inferno. Não adianta. Não tem para onde correr. Igreja do Senhor Jesus, o que eu quero dizer: Deus não está de brincadeira com ninguém. Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz: se nós fomos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, não pode negar quem ele é. A única coisa que não muda em nossa vida é a presença de Deus, ela continua a mesma. Deus, ele continua o mesmo. Jesus, ele continua o mesmo. Deus, ele não muda. As pessoas mudam, mas Deus, ele não muda. A sua palavra continua justa e verdadeira.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é espada. Ela transgride quem você é. Ela penetra no seu coração e mostra através das tuas obras se você é luz ou é trevas. Não tem para onde correr. E nós temos que ser fiel e verdadeiro na sua presença para a gente subir. Porque Jesus, ele vai voltar. A Bíblia diz em Apocalipse que o Filho do Homem vai vir sobre as nuvens. E quem não tiver preparado vai ficar, vai sofrer as 7 iras de Deus sobre a terra. As 7 trombetas vai tocar. As 7 iras, os anjos vai lançar sobre a terra, 7 pragas. Eu imagino que ficar aqui na terra, o sofrimento que vai passar, vai ser dor, vai ser sofrimento. Jesus Cristo, ele disse: passarás os céus e a terra, mas nem um jota, nem um tio me tirar da lei, se que tudo seja cumprido. Pode passar o tempo que for, Jesus vai voltar. Queira você acreditar ou não. Queira você não queira acreditar ou não, ele vai voltar. E nós temos que continuar firme em sua presença. Nós temos que estar edificados sobre a rocha. Nós temos que ser como o monte Sião, que não se abala. Nós temos que buscar sua misericórdia. Nunca se exalte no altar de Deus. Seja humilde. Seja verdadeiro, seja sincero. A Bíblia diz que aqueles que se exaltam vão ser humilhados. Aqueles que se exaltam na presença de Deus caem em tentação. Mas a Bíblia diz que nós, a cada dia que passa, nós temos que se humilhar. Humilhar. A Bíblia diz assim: humilhai os pecadores diante da onipotente mão de Deus, e o tempo certo ele vos exaltará. Nós temos que rasgar o nosso coração diante da sua presença e pedir a sua misericórdia. Para, como diz em Lucas capítulo 21, quando o Senhor voltar, ele acha sinceridade em nosso coração para a gente subir com ele. Ele acha a gente digno de a gente subir com ele. Porque ele tem que ver isso. A Bíblia diz em Lucas capítulo 21, no versículo 37, ele disse que vai poupar o justo. Ele vai poupar aqueles que estiver sendo fiéis e verdadeiros. Crente tem muitos, mas vamos ver aqueles que estão guardando realmente a palavra. Crentes tem muito na terra, tem demais, está assim, ó. Crentes porta-largas, tem demais. Mas Jesus Cristo disse que só vai entrar para aqueles que entram pela porta estreita, o caminho apertado. Aqueles que guardam realmente os mandamentos, a aliança de Deus e estão vivendo sincero, uma vida de propósito na terra. Não é uma vida de emoção, não. Você não está aqui na terra, não é para passear. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e a nossa vida é cheia de propósito. Se você está respirando, é porque Deus tem um propósito. Se você ainda está vivo, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida e você não pode parar. É porque Deus, ele quer salvar a tua família. Ele quer libertar a tua família. E você não pode parar de dobrar o joelho e orar pela sua família. Para que a misericórdia de Deus venha descer sobre a vida deles. Para que Deus venha quebrar as maldições no meio da sua família. Para que Deus venha repreender as obras de macumbaria. Para que Deus venha quebrar toda maldição. Para que Deus venha repreender toda obra do diabo no meio da sua família. Você não pode desistir de orar pela sua família.
Continue orando, continue buscando. Vão para a igreja como fosse o seu último culto. Adore, busca, se encha. A Bíblia diz que nós temos que andar em espírito sobre a terra. Porque se a gente não andar em espírito e verdade, claramente que a gente vai cair na carne, na bebida, na droga, na prostituição. Se você não se enche de Deus, se você não se enche do Espírito Santo, se você não busca a tua presença, se você não lê a palavra de Deus, você vai acabar entrando em carne. Você vai acabar entrando na ruína. Então nós temos que buscar a presença de Deus, seja onde for. Não perca culto. Não perca a oportunidade de buscar, de orar no monte. Não perca a oportunidade de estar no culto, de estar na igreja. Busca, se enche quando pode. E quando a perseguição ainda não começou na terra. Eu estava orando nesta madrugada e o negócio vai ficar estreito sobre a terra. Deus vai começar a tocar no Brasil. Deus vai começar a tocar. Porque muitos estão brincando com a sua palavra. Até mesmo os escolhidos estão se afastando da sua presença. Estão trocando Jesus pelos pratos feitos do diabo, pelo momento na balada, por bebida, e o diabo está assim, com as mãos estendidas para te derrubar, para te matar. Não há mais salvação para o diabo não, nem para os seus demônios. Eles já estão condenados. E o diabo está estendendo a mão assim, O diabo que eu falo é o mundo, é o pecado, é a iniquidade. Ele está assim, para você. Vem comigo. Por quê? O diabo ele tem o privilégio de levar almas para o inferno. Jesus Cristo disse assim, o diabo é homicida desde o princípio. Porque a Bíblia diz que o anticristo e a besta e todos aqueles que estão lá no inferno, a Bíblia diz que vai ter a segunda morte. Eles vão ser lançados no lago de água e com enxofre, que a segunda morte ali já era. Vai acabar para o diabo, vai acabar para os demônios, vai acabar para todos aqueles que estão no inferno, a morte, o espírito do demônio de morte. Todos eles vão ser lançados no lago de fogo. Vai ser a destruição. E você não pode perder a sua esperança. Você não pode deixar de buscar a presença de Deus e pedir a misericórdia dele. Perca tudo neste mundo. Perca a amizade. Perca tudo neste mundo, mas não perca a presença de Deus. Não perca a sua comunhão com Jesus, cara. Não perca a sua comunhão com Ele. Perca a amizade. Perca pai, perca tudo. Mas não perca a presença de Jesus nesse mundo. Se você perder Ele, já era. Sabe por quê? A Bíblia diz que Judas trocou Jesus pelas moedas de prata, por riqueza, por dinheiro. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu quando entregou Jesus. E entregou as moedas lá para os sacerdotes e fariseus. E a Bíblia diz que ele não quis pegar porque era preço de sangue. Aquelas moedas estavam sujas de sangue e não quis pegar. E Judas se arrependeu, mas foi se enforcar, se matar. Por que ele se matou, se enforcou? Porque Judas, ele entendeu que ele perdeu a maior riqueza que tem nesse mundo, que era a vida eterna, a salvação da sua alma. Por isso eu digo,
perca tudo neste mundo. Não está se sentindo bem no serviço que você está sendo perseguido, saia do serviço onde você está sendo perseguido. Está atrapalhando sua vida espiritual, sai. É momento de o povo de Deus estar bem espiritualmente na terra. É momento do povo de Deus estar cheio do Espírito Santo, buscando a sua presença de joelho em lágrimas, em choro, em pranto. A Bíblia diz que quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não se preocupe. Nós somos seres humanos. Não tem quem seja forte sobre a terra. Não tem. Forte é o Deus que a gente ora. Forte é o Deus que a gente serve. Forte é Jesus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Ele é forte. Continue orando. Seja sincero diante de Deus. Não se exalta não na presença dele. Porque todos aqueles que se exaltam vão ser humilhados. Mas seja humilde. Pode estar tudo bem na sua vida. Você pode ter tudo na sua vida. Mas continue se humilhando. Continue dando glória a Ele. Continue exaltando o nome dEle. Continue buscando a sua presença. E nunca perca a esperança de um dia você entrar pelas portas de Jerusalém. De um dia você estar no seio de Abraão ou no paraíso. Não perca a esperança de um dia você estar na mansão celestial no céu, na cidade de ouro, aonde a Bíblia diz que a gente vai cantar o cântico de Moisés, o hino da vitória, aquele grande dia, aonde que os escolhidos de Deus vão sentar à mesa com Jesus. Naquele grande dia nós vamos estar com o Senhor. Deus, Ele está vendo a tua luta. Ele está vendo os teus problemas. Não importa a luta, não importa os problemas que a gente está tendo aqui na terra. Porque nós não somos daqui. Nós não vamos levar nada. Muitos dos fariseus interrogavam Jesus: mestre, por que tu não está comendo? Jesus disse: a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A nossa comida e a nossa bebida é fazer a vontade de Deus na terra. Esse é o nosso alimento. Isso é que nos traz força para viver na terra uma vida de propósito. O homem sem Deus, ele não é nada na terra. Ele é um homem vazio. Vazio não, porque se Deus não estiver nele, quem está é o diabo. Quem está é as trevas. Quem está é os demônios. Não fica vazio o tempo, não. A Bíblia diz que quando uma pessoa é liberta, os espíritos imundos que estão no corpo dela saem do corpo dela e vai para lugares áridos e fica esperando lá. Jesus disse isso. Não vai para o inferno, fica esperando. Irmão e irmã, o que eu quero dizer através dessa palavra? Os demônios que um dia moram no teu corpo, eles saíram do seu corpo. Mas a Bíblia diz que eles ficam esperando a sua queda. Eles ficam clamando. A Bíblia diz que os demônios, ele ora e estremece. As fés dos demônios estremecem, querendo destruir a sua vida. Por isso que nós temos que orar também para estremecer o céu e Jesus queimar os demônios na terra, os nossos inimigos. A Bíblia diz que ele sai do seu corpo e vai para lugares áridos. Eu quero dizer, pastor, ombreiro, seja quem for que estiver vendo este vídeo, irmão, irmã, esteja vigilante, esteja prudente, não desista não, enquanto você estiver aqui na terra. Esteja se humilhando, esteja em oração, esteja em jejum, esteja em propósito. Nunca desista. A Bíblia diz que ele sai e fica esperando a sua queda. Para no dia que você desviar do Evangelho, a Bíblia diz que Jesus, ele disse assim: e voltando para sua casa,
e contra a casa limpa e arrumada. Ou seja, a casa vazia, a casa sem o Espírito Santo de Deus, a casa sem oração, a mente sem palavra de Deus, uma vida sem propósito. E Jesus disse: leva consigo 7 espíritos piores do que antes. Irmão, se você se desviar do Evangelho, você que tomava cachaça, tomava 3 litros de cachaça, você vai tomar 6. Se você se prostituía 15 vezes, você vai se prostituir 30. Porque a Bíblia diz que 7 espíritos piores do que antes voltam para o teu corpo. Você fica pior. E você não pode se afastar da presença de Deus. Ande lado a lado com Jesus de mão dada. Vai sair de casa, Jesus, acampa um anjo do meu lado e não deixa nenhum mal chegar até mim, nenhum inimigo chegar do meu lado, tocar na minha vida. Ande em oração. É tempo de andar em oração e comunhão com Deus, porque Jesus está às portas. Esses últimos tempos, os sinais que eu vejo só fortalecem a minha fé de eu buscar mais a presença de Deus, de eu se encher mais do Espírito Santo e Deus me humilhar mais nos pés de Jesus, porque eu vejo realmente que Jesus está voltando, está às portas. Jesus Cristo diz assim que até mesmo os seus escolhidos vão se desviar. Pastores, ovelhas, profetas, seja quem for, vão se desviar do Evangelho nos últimos tempos. Eu estou vendo isso. Mas isso só serve para fortalecer a minha fé. É claramente que a gente fica triste com tanta alma se desviando do Evangelho. É triste demais. Pessoas que um dia estavam na igreja, pessoas que um dia disseram assim: Jesus, perdoa os meus pecados, eu te aceito. Pessoas que se batizaram sob as águas, pessoas que viu os sinais de Deus no céu e na terra, que viu cura, viu milagres, pessoas que expulsaram os demônios, estão se desviando do Evangelho, estão cansando de lutar. Vamos ver o que é que você quer dizer disso. Eu olho somente para Jesus. Não olhe para as pessoas. Não deixe de lutar. Sabe por quê? A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. É contra o diabo, é contra os demônios. Então, se você está numa guerra com o escudo na mão e com a espada, é claramente que você vai ver pessoas sendo mortas no meio de uma guerra. Você vai ver pessoas caindo no meio de uma guerra. E se você for socorrer aquele que está morrendo ali, que está caindo ali, vai vir outro inimigo seu e vai te apunhalar uma espada. Então, nós que estamos no meio de uma guerra, nós não podemos parar e olhar. A Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós que estamos olhando para Jesus, não seremos atingidos. Então, você está com o escudo e com a espada, se você for ajudar quem está morto ali, é capaz de vir uma espada e ferir você. Então, você tem que estar firmado, com o seu escudo e com a sua espada, lutando até o fim, até vencer a guerra. Porque se você recuar, ou se você soltar seu escudo e a sua espada e dizer: eu não quero mais Jesus, eu não quero mais o Espírito Santo, eu não quero mais saber da palavra de Deus, eu vou me desviar do Evangelho, eu vou me afastar da tua presença, o inimigo vem e mete a espada aqui, ó. É no meio do seu peito. No meio de uma guerra, você não pode parar. No meio de uma guerra, você vai ver pessoas feridas, pessoas machucadas. Mas a Bíblia diz que nós somos os soldados de Cristo e a gente não temos que parar.
Nós temos que continuar lutando em sua presença, vigiar. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas fiéis a Deus, homens de Deus. Mas eu digo, confia somente em Jesus para que você não caia. Se você tiver confiado nas pessoas, um dia ela pode cair e você cai junto com ela. Mas olha para Jesus. Ele não andou na terra em fofoca, mas ele andou em vida de missão e propósito, pregando a palavra de Deus, curando os enfermos, expulsando os demônios. Vivia uma vida de oração no Monte das Oliveiras. E Jesus andava fazendo a obra do Pai em propósito. Então nós temos que olhar para Jesus. Se você estiver firmado, olhando para as pessoas, seu pastor pode ser usado como for. O irmão pode ser usado como for. Se você estiver focado sobre ele, você cai junto com ele. Se ele cair, você cai junto com ele. Nesses últimos tempos é momento de você olhar somente para Jesus e confia só nele. Eu duvido você cair. Se você continuar orando, jejuando, buscando a presença de Deus, vivendo uma vida de propósito e olhando somente para Jesus. E outra coisa, não duvida do que Deus pode fazer. Nunca duvide e nunca desista da promessa. Se há dúvida no seu coração, o diabo ele trabalha no meio da dúvida. No meio da dúvida ele esfria a sua fé e te derruba. Então nunca duvide. Creia que você vai para o céu. Creia que você vai subir um dia. Creia que Jesus vai voltar e ele vai vir te buscar. Creia que Jesus vai salvar a sua família. Creia que o Senhor vai abençoar a sua vida, vai mudar o seu cenário. Creia que a cura vai descer sobre a tua casa. Creia que um dia você vai estar na glória junto com Deus. E nunca duvide. Sabe o que é fé? Fé é você acreditar nas coisas que você não vê, mas tem fé, você acredita. No impossível de Deus. No agir de Deus. Isso que é fé. Eu guardei no meu coração. Nunca deixar a dúvida entrar no meu coração. Nunca. Acredite, tenha fé. Eu vou para o céu e pronto, acabou. Eu não vou desviar do evangelho e pronto, acabou. Eu vou honrar, Jesus, o batismo. Eu vou honrar a tua palavra. Eu vou continuar pregando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar me enchendo. Pode o mundo se acabar, Jesus, eu vou morrer sendo fiel. Eu não vou escandalizar o teu nome, Jesus. Eu não vou escandalizar o evangelho. Chega de escândalo. Sabe por quê, irmão? Quando o pastor abrir uma ovelha se desvia, ela não vai julgar, não é você não. Ela aponta para Deus. Ela aponta para Jesus, que não tem culpa de nada. Então, para que não haja mais escândalo, continue de pé. Continue sendo fiel. Continue olhando para Jesus. O teu socorro vem dele. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. A Bíblia diz que os olhos de Deus nos contemplam 24 horas sobre a terra. Deus te vê. Ainda que você pense que Deus não te vê, Deus sabe a tua dor. Deus sabe a tua fé. Deus sabe a comunhão que você tem com Ele. Toda oração que você tem colocado com fé, você vai receber, não se preocupe. Todo propósito que você tem colocado com fé e não duvidou, não se preocupe que Deus vai realizar.
Que a Bíblia diz que Deus nunca muda, Ele continua o mesmo, que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que faz maravilhas, que surdos ouvem, cegos enxergam, cadeirantes pulam na sua presença. É que infelizmente a incredulidade tem invadido, o diabo tem esfriado o coração de muitos, viu? A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos vão se esfriar e muitos vão se desviar do Evangelho. Sabe como? É falta de oração, falta de busca, falta de comunhão com Deus. Vão se esfriar para as coisas de Deus. É assim que o diabo age, esfriando a fé. Esfriamento. Começa a inventar coisas na tua mente onde não tem, que não está bom dentro da igreja, que não sei o que. É isso que o diabo quer. Começa a jogar seta, ó, frecha na sua cabeça, para você sair da igreja, para você abandonar a fé, para você sair da sua presença. Pedro disse assim que o diabo fica como lobo, os demônios ficam como lobo a ponto de tragar uma alma viva, comer. O ódio que o diabo e os demônios têm por mim e por você é de nos rasgar vivo assim, ó. É o ódio que eles têm de nós. Sabe por quê? Porque para mim e para você tem a vida eterna. Nós temos a escolha, a salvação. Assim como Deus fez Adão e Eva, diz aqui, ó, o fruto proibido está aqui, ó. Não coma, que aqui é o fruto do pecado. Então Deus, ele ordenou para não comer, Deus deu uma ordem. Deus, ele sempre quis que você obedecesse a ele. Deus, ele tem ordem. Não faça isso, ó, não come esse fruto proibido. Eva fez o quê? Comeu. O fruto do pecado, o fruto da morte, da destruição. E olha como o mundo está hoje. O fruto do pecado, ou seja, você escolhe. Esse fruto do pecado existe. O fruto do pecado está em toda parte. O fruto do pecado, da morte, está em toda parte. Você come igual Eva se você quiser. Você come se você quiser. Eva incentivou quem? Adão. Adão não queria comer. Eva comeu primeiro e incentivou Adão a comer. Adão foi e comeu depois. Ou seja, tome cuidado com quem você anda. Pessoas vão te incentivar você a comer do fruto proibido. Que é a bebida, prostituição, né? Fornicação. Cuidado também com a pornografia no celular, que isso vai levar muita gente para o inferno. Que a Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo vai ser trevas, né? Tudo que você vê pelos olhos, pela internet, mulher pelada e deseja no teu coração, você está cometendo adultério. Mateus 5:27, tudo que o homem vê, qualquer mulher que o homem vê e cobiçar, imagina o celular, que você vê a mulher ali pelada e deseja no coração dela. Nossa, que mulher deseja. Quantas pessoas não vão para o inferno através do adultério? Através do desejo, dos olhos do coração. Quantas pessoas? Igreja, toma cuidado. O fruto proibido está em toda parte. O fruto do pecado está em toda parte. Agora se multiplicou, né? O fruto da árvore proibido do pecado se multiplicou, porque tem muitos pecados. Tem tantas coisas que o diabo inventou, tanto fruto, o fruto se multiplicou, o fruto do pecado na terra. Para destruir almas. Olha, vou dizer a você, o diabo investiu na terra. Para mim, para você não querer ir para o céu. Ó. O diabo investiu na terra para te prender aqui. Só que eu já disse para Deus, Deus, eu não sou ninguém, eu sou o mais pecador desse mundo. Mas eu não tenho felicidade em ter carro, em ter casa, em ter... Não, a minha felicidade está em Jesus e pronto, e acabou. A minha felicidade está
em buscar a presença de Deus, em me humilhar nos pés dele. A minha felicidade está no Pai, em Jesus. E eu vou ser mais feliz ainda. Eu sempre oro dessa forma. Quando eu estiver no céu olhando para Jesus de Nazaré, olhando para o meu Rei Jesus, frente a frente com ele, sem ter o que me envergonhar, porque eu combati um bom combate na terra. Porque aqueles que estão vivendo vão se envergonhar, mas aqueles que estão vivendo sendo verdadeiros, não vai ter com que se envergonhar. Apenas não vai cair de joelho, porque ninguém resiste diante da presença de Jesus. Porque a Bíblia diz que João caiu como morto quando viu Jesus no céu, com os olhos de 2 tochas de fogo, o seu cabelo branco e reluzente, sapato, como se tivesse saído da fornalha, suas vestes brancas, seu cinturão de ouro. E a Bíblia diz que a sua voz era como a voz de muitas águas. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. A voz dele é rungida, é a voz de muitas águas. Só de falar, eu já começo a sentir aqui a presença de Deus. Já estou sentindo o fogo de Deus aqui neste quarto. Já estou sentindo o fogo do Espírito Santo na minha vida. A presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Pai. E isso é o que eu me alegro nessa terra. É isso que eu dou valor todos os dias, é a presença de Deus na minha vida. Sempre oro desta forma. Eu posso perder tudo neste mundo, Jesus, mas nunca me deixe eu perder a tua presença. Nunca me deixe eu perder a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o que intercede por nós. A Bíblia diz assim, no Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para a vossa redenção no dia do juízo final. Cuidado. Não entristeça o Espírito Santo não, porque ele chora com gemidos inexprimíveis diante do Pai pela sua vida. Ele é o Consolador. Ele é o teu amigo. Não ande em pecado. Não erre, não falhe, para que o Espírito Santo não saia dentro de você e chore diante do Pai com seus pecados. Mas seja fiel ao verdadeiro. Dá os seus frutos de justiça. Continue pregando, continue ganhando almas para o reino de Deus. A obra nunca para. Se você não quer fazer a obra de Deus, Deus vem e põe em outro lugar, assim como Deus colocou Davi no lugar de Saul. A obra de Deus nunca para. Enquanto nós estivermos vivos na terra, o momento é de lutar, não é de parar. Só para no dia que você sair dessa matéria. Enquanto você estiver aqui, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não importa a situação que esteja acontecendo na sua vida. Esteja orando. Deus, ele não muda. Ele continua o mesmo. Esteja orando, esteja buscando a sua presença. E nunca se desvie do Evangelho. E nunca escandalize o nome de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele disse, ai daquele mau servo que dizer, o meu Senhor tarda em vir. E espancar e desviar muitos do Evangelho. A Bíblia diz, então virá o Senhor em particular com ele. Então virá o Senhor em particular com ele. E separar ele. E a Bíblia diz que dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá dor, pranto e ranger de dente. Tem muitos que estão assim. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Não se entristeçais com aqueles que perderam a esperança. Não se entristeça não. Você vai ver muitas pessoas caindo. Pessoas que você nem imaginava. Pessoas que se diziam homem de Deus, se desviaram do Evangelho. É os últimos tempos.
Jesus Cristo, ele disse que é mister que vem os escândalos sobre a terra. Quando você vê um homem de Deus, que você dizia é um homem de Deus, se desviar do evangelho, um pastor, um obreiro, seja quem for, veja que realmente Jesus está voltando. Veja que realmente Jesus está às portas, porque ele disse que é mister que vem os escândalos sobre a terra. É mister que muitos se afastam da sua presença. Jesus Cristo disse que vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, todo aquele que ama e comete a mentira, ficarão de fora. Jesus disse, quanto aos tilos, aos covardes, aos idólatras, aos beberrões, aos homicidas, aos fornicadores, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí você me diz, Deus, ou é ombreiro Edson, mas Deus não é amor. A Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Ah, mas Deus ama o teu povo, Deus vai lançar mesmo no fogo. Irmão, me diz uma coisa, esse lixo que está dentro da tua casa aí, que você pega e joga na caçamba de lixo, você sente falta dele? Não sente. Eu não sinto. Quando eu pego o lixo aqui do banheiro, da cozinha, eu vou lá fora e jogo o lixo do mar. Eu não sinto falta dele. Eu tirei um lixo que estava fedendo dentro da minha casa. Bem assim é Deus. Ele vai lançar, a Bíblia diz, no lago de fogo. E ali haverá dor e ranger de dente. E pranto. A segunda morte ali já era. Encerrou. Então a Bíblia diz que nós que estamos de pé, ore e cuide para que não caia. Cele pela sua salvação, pela sua alma. Jesus Cristo, ele disse em Lucas, capítulo 21, que nós temos que olhar para nós mesmos, para que nosso coração não se carregue com a glutonaria, com a bebedice, com a prostituição, com a impureza, porque Jesus disse que naquele dia ele viria como um laço. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. E nós vemos que tem muitos que estão se afastando da sua presença, do Evangelho. Quem estiver escutando este vídeo, se você ainda está de pé, não desista. Não deixe de orar. Não perca a sua comunhão com Jesus. Você não está aqui para agradar homens, pessoas na terra. Você está aqui para agradar o teu Deus. Você está aqui para agradar Jesus. Você está aqui para agradar o céu. Assim como na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Honre o batismo, que você foi batizado sob as águas. Honre o aceitar o Jesus na igreja. E você diz, Senhor, eu te aceito, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, você fez o tratar com Jesus. Ah, meu Deus, mas eu me desviei por tal fulano, por causa de tal fulano aí. Jesus naquele grande dia, ele vai olhar para você, na bola do seu olho, e vai dizer, o meu compromisso era com você. O meu tratar era com você. Não era com Beltrano e com Cicrano. O meu tratar era com você. Então, nunca perca a sua comunhão com Jesus. Perca tudo neste mundo, mas não perca a sua presença. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E que você nunca perca. Jesus Cristo, ele disse em Apocalipse capítulo 6, né? Que vai ter ali as pragas dos cavaleiros. E a quarta praga vai vir um cavalo amarelo, chamado por morte. E a Bíblia diz que foi dada a ele para ele ferir as terras, as pessoas na terra. E a Bíblia diz que a quarta parte das pessoas foram mortas. Esse dia vai chegar.
esse dia vai chegar. Muitos vão gemer, muitos vão sofrer. E nós não temos que parar de buscar a sua presença. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Nunca perca a esperança. Não troque Jesus por nada. Jesus é muito maravilhoso. A Bíblia diz que o olho não viu e a mente humana já imaginou. Foi as coisas que Deus preparou para mim e para você no céu. O que Deus tem preparado lá. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que Ele vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima. Vale a pena você perder tudo aqui. Você sofrer o que você sofre por amor a Jesus. Jesus Cristo disse em Mateus 5, bem-aventurados os que choram, porque vão ser consolados. Todo choro, toda lágrima. A Bíblia diz em Apocalipse 21, confirmando que o Senhor vai enxugar do meu rosto, do seu rosto, toda lágrima. Vai compensar. E tudo o que você faz para Deus não é em vão. Pedro diz assim, mestre, nós que deixamos famílias, deixamos parentes, por amor do teu nome. Jesus disse assim, vocês receberão 100 vezes mais. E sentará comigo ao meu lado no trono e julgará as 12 tribos de Israel. Tem noção? A recompensa que Deus vai nos compensar naquele grande dia. E nós não merecemos. Olha para nós. Sabe por que eu nunca desisto da minha salvação? E da minha fé em Cristo Jesus. E eu nunca troco Ele por nada. Por nenhum momento. Na mesa do diabo. Eu não troco o pão e nem a água que Ele me dá. Sabe por quê? Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu era um nóia, chamado nóia, né? Um nóia. Uma maconha, cheirava cocaína, bebia, se prostituía. E eu sofri muito na mão do diabo, ao ponto do diabo colocar uma angústia e ele querer me matar. Mas eu me arrependi dos meus pecados e aceitei Jesus, e Jesus tem me transformado. Tem muitas pessoas que dizem assim, esqueça quem tu era, esqueça do teu passado. A Bíblia diz assim pra gente, voltar ao primeiro amor, lembra quem tu era. E eu me lembro quem eu era, o sofrimento que eu passei para mim nunca mais voltar quem eu era antigamente. Pedro disse assim, quando uma pessoa volta a se desviar do Evangelho, é como uma porca que voltou para o seu próprio vomito, para o seu próprio chiqueiro, para a sua própria lama. Nunca volte. Não é momento de desistir. Sabe por quê? Porque eu sei que Jesus ele não desistiu nem por mim, nem por você. Quando aquela mulher adúltera pecou, Jesus podia apedrejar ela, mas Jesus escolheu perdoar os pecados dela. E dizer, filha, ninguém te condenou. Ela dizer, ninguém, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A esperança para você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é eterna. Continua para sempre. Assim como o Senhor salvou Dimas lá na cruz, o ladrão, Jesus, dizendo, mestre, lembre de mim quando entrar no paraíso. O ladrão foi salvo ali na cruz, Dimas. Então é esperança para você. Mesmo que ainda falta poucos dias para você falecer, morrer, de alguma doença, de algum câncer, sempre há salvação para aqueles que se arrependem dos seus pecados
e não negue o amor de Deus em Cristo Jesus. Que a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Jesus é a porta. O resto é parede na terra. Então olha somente para Jesus. Ele é a porta, Ele é o caminho. O caminho é estreito, o caminho é apertado. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, cada um possui o seu vaso em santificação e honra. Não perca a santificação, ao qual ninguém verá Deus sem ela. Amém? Vamos orar? Senhor e meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro para todos que estão vendo este vídeo, Pai. Abençoa todos eles, sustenta cada um, Jesus, até o dia da tua grande volta, Senhor. Dá força, dá de bom ânimo. Repreende, meu Deus, na vida de cada um que está vendo este vídeo, os demônios, principados, potestades, os comichões nos ouvidos, as perturbações na mente desta pessoa. Envia o anjo do Senhor, Pai, tocando sobre ela. Que teu Espírito Santo venha consolar o coração desta pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que está fraco na fé, venha dar força. Liberta esta pessoa da depressão, do câncer. Cura esta pessoa de caroço, de enfermidade. Vai agindo com o teu poder, Jesus, no mundo espiritual, curando esta pessoa que está vendo este vídeo. Faça teu milagre. Jesus vai te encontro, meu Pai, nesta casa, abençoando esta família, abençoando cada um, Pai, que está vendo este vídeo. Sustenta, Senhor, porque eu sei que é chegada a tua volta. É chegado o dia, Senhor, que nós iremos se alegrar com o Senhor no céu. Está perto a vinda do Senhor. Liberta, meu Pai, esta pessoa. Sustenta com a tua destra, da tua justiça, meu Pai. Vai quebrando as barreiras, as correntes, as muralhas e o levantamento do diabo contra a vida desta pessoa que está vendo esta oração. Abençoa, Pai, o emprego desta pessoa. Que o Senhor venha derramar bênção na vida desta pessoa. Venha multiplicar o pão e o alimento. E o alimento da vida, meu Pai, desse irmão justo na tua presença. A Bíblia diz que não há um justo a mendigar o pão, porque o Senhor sustenta. A Bíblia diz que para a gente não se preocupar com o que comer, com o que beber, porque o vosso Pai Celestial sabe que a gente necessita, mas buscar primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas vão ser acrescentadas em nossa vida. Então nos dá força para buscar a presença do céu. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força, então nos dá força, Pai, para a gente nunca desistir, Senhor. Vencer todas as batalhas espirituais. Vencer todo o mal, em nome de Jesus, ó Pai. Faça cada um de nós um vencedor na fé e não deixe a dúvida do diabo invadir o nosso coração. A dúvida, Senhor, meu Pai, na salvação, da esperança que há em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, que prevaleça o teu amor, a tua paz no meio de nós. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está assistindo este vídeo. Que haja libertação, cura no meio dessa família, que clama pelo Senhor, que busca a tua presença e que ainda não perdeu a esperança. Porque grande é a seara, mas poucos são os ombreiros, ó Pai. Porque o Senhor veio salvar o teu povo a muitos. Porque eu creio, meu Pai, na salvação e no mover do teu Espírito que o Senhor vai fazer. Obrigado, Pai. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Amém. E que o Espírito Santo console o teu coração para você nunca desistir e nem perder a esperança. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.